Dia 23 de agosto, 21 horas e 59 minutos, Profeta Elias de Campinas. Vamos dar continuidade na segunda aula do curso de inglês com o Profeta Elias de Campinas. E eu quero ler para vocês aqui o menu desta aula, segunda aula do curso de inglês com o Profeta Elias. Vamos ler o menu desta aula. Nesta aula nós vamos estar tratando alguns assuntos como países e nacionalidades, verbo ser e estar em as suas variadas formas, negativa, afirmativa, exclamativa e etc. Adjetivos possessivos ou possessive adjectives e o alfabeto propriamente do inglês. Então, esse é o menu desta aula, segunda aula do curso de inglês com o Profeta Elias de Campinas. Vamos estar tratando countries and nationalities, verbo to be, possessive adjectives e the alphabet, o alfabeto de inglês. O motivo desta aula, o do curso de inglês, eu já falei em outros introdução deste curso, é justamente para fazer uma fixação do meu inglês. Estou terminando agora o avançado de inglês, estou fazendo a imersão aí já por volta de 40, 50 dias em imersão de 6 a 10 horas de aula de imersão por dia do inglês para poder fixar o meu inglês. Eu fiz o curso de inglês em 2011 aproximadamente, quando eu concluí, na verdade não concluí, eu falei na primeira aula lá que eu fiz o avançado de inglês e ficou faltando um módulo, e agora nesses últimos 40, 50 dias eu terminei esse módulo, agora eu estou fazendo a parte de fixação e o arremate final do curso de inglês nível avançado. Por isso eu já estou ministrando o nível básico e médio para poder fixar o meu nível avançado e poder dar uma melhor, uma performance, para mim poder pegar uma boa pronúncia do idioma especificamente. Então esse é o motivo de eu estar fazendo as aulas de nível básico e médio. Até o término desse curso aqui, que vai durar por em torno de 6 meses, meu inglês vai estar de excelência. Aí eu vou estar novamente criando uma outra sala. Quando terminar essa sala, nós vamos estar levantando uma outra sala de nível médio e básico e também uma sala de nível avançado, que aí já o meu avançado já vai estar 100%. Então esse é o motivo de eu estar envolvendo, já dando aula, para poder fixar. Senão você faz o curso e não utiliza, então você perde. Eu perdi 50% do meu idioma, do inglês, porque quase concluí e não fiz uso do idioma, então ficou perdido, bem dizer. Por isso agora o motivo de retornar novamente, fazer a finalização do curso e já começar a dar aula e começar a se introduzir dentro da cultura da língua inglesa, para poder não perder mais o idioma e cada vez melhorar mais a pronúncia, a gramática e etc e tal. Então você que está fazendo o curso com o Profeta Elias já sabe o motivo do porquê o Profeta Elias montou a sala de aula de nível básico e médio, para poder fixar o inglês e para poder melhorar a performance de ensino, a performance propriamente da pronúncia do idioma de inglês. Então vamos lá, sem delongas. Nossa aula de hoje, o menu é countries and nationalities, verbo to be, possessive adjectives e the alphabet, o alfabeto de inglês. Vamos falar um pouco aqui, algumas curiosidades também, e você vai ter aí na sua mão esta aula em PDF, no Word, inscrita para você poder acompanhar esta aula. Esta é a primeira aula, primeira gravação da segunda aula. Talvez eu farei mais umas 2 gravações desta mesma aula, porque eu estou fazendo a primeira aula, eu gravei já 2 vezes, eu vou gravar a terceira. E essa que eu estou gravando, a primeira, eu vou gravar provavelmente mais umas 3. A terceira eu vou legendar ela. Então, cada vez para melhorar a performance deste curso, eu vou estar gravando as aulas até que elas fiquem 100%. Aí eu disponibilizo só aquela aula 100% para vocês. Mas por hora vocês vão estar utilizando até para vocês poderem acompanhar qual o nível de desenvolvimento que o Profeta Elias está tendo. Então, um incentivo para vocês que estão começando agora, que há, na verdade, uma dificuldade para a gente fixar o idioma, mas que isso ele vai sendo dissipado ao decorrer do seu curso, ao decorrer da sua prática, ele vai se dissipando as dúvidas, os erros, algumas coisas de
que fica em ar de pronúncia, você vai tirando as dúvidas no dia a dia. E fazendo imersão no idioma, você vai tirando ali as arestas, o que falta para você ter um idioma 100% ali, uma boa pronúncia e uma boa comunicação, uma boa conversação do idioma. Então vamos lá, nós vamos tratar sobre countries and nationalities, países e nacionalidades. Como que se fala os países, se pronuncia os países em inglês e a nacionalidade. E como que se faz a pergunta para um americano ou para um brasileiro, caso você esteja no exterior e recepcione um brasileiro lá, você vai perguntar, ou para uma pessoa que está chegando, um imigrante, da onde é o seu país, da onde é o seu estado, de onde você vem. Como que se formaliza isso dentro da língua inglesa, como que é perguntado, as perguntas e respostas. Então nós vamos tratar aí sobre esses tópicos nessa primeira aqui parte do countries and nationalities. Where are you from? Where are you from? Da onde você vem? Então, isso é a pergunta que se faz para você saber da onde, qual país a pessoa vem. Where are you from? Da onde você vem? E a pessoa vai responder: I am from Brazil, ou seja, eu vim do Brasil. I am from French, eu vim da França. I am from Scotland, eu vim da Escócia, e aí sucessivamente. Então, uma pergunta que se faz para saber a nacionalidade é Where are you from? Ou seja, de onde você vem? E a resposta, se um americano te pergunta ao chegar nos Estados Unidos, de onde você vem? Você responde, ele vai te perguntar dessa forma: Where are you from? De onde você vem? E você vai responder: I'm from Brasil, eu venho do Brasil. Ou seja, eu estou chegando do Brasil. I'm from Brasil, eu sou do Brasil. E você pode também completar: I'm from São Paulo, o nome da cidade, I'm from Campinas. Então você completa ali a resposta dizendo o seu estado, sua cidade, o seu país, etc. Então a pergunta se formula a pergunta dessa forma, da seguinte maneira: Where are you from? E a resposta I'm from, mais o país, mais o estado, mais a cidade, etc. Você pode também complementar a resposta dizendo que I'm from Brasil, I'm from São Paulo, I'm from Campinas. Você pode concluir a pergunta ou dar um melhoramento na pergunta. Isso mais à frente nós vamos estar fazendo mais um aperfeiçoamento dessas primeiras fases da introdução do curso. Aqui é mais para vocês pegar como que é a estrutura, como que funciona. Depois nós vamos estar tratando a parte de pronúncia, parte de gramática. Então vai estar dando um melhoramento, tirando dúvidas, fazendo lição, tirando a questão das lições de casa para fixar, fazendo as lições de casa para poder fixar o idioma, para poder tirar dúvidas. Então aqui é só mais uma parte de estrutura para nós saber como que funciona. Por exemplo, se você não souber pelo menos a base estrutural de como que se processa a língua, então fica difícil. Então essa primeira base aqui é uma base mais de apresentação estrutural, de como que se forma, como que se formaliza a língua, a comunicação em inglês. Então, nós vamos falar aqui sobre alguns países, a pronúncia de alguns países. Por exemplo, Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Itália, Alemanha e Canadá. Como que se pronuncia esses países e como que se pronuncia a nacionalidade de quem é desses países. Porque, por exemplo, você tem Brasil, quem vem do Brasil é Brazilian, brasileiro. Então, existe o país, o country, que é o país, e existe a nationality, que é a nacionalidade. Então, vamos aí pronunciar Brasil, 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 em inglês, escrito com Z. Argentina, Argentina, Argentina. Chile, Chile, Chile. Estados Unidos, USA, USA. Itália, Italy, Italy. Alemanha, Germany, Germany. Canadá,
Canadian, Canadian, Canadá. Então, os sufixos de nationalities dos countries, desses países, quem é desses países, os sufixos de apresentação, por exemplo, do Chile, nós utilizamos alguns sufixos em alguns países para poder pronunciar a nacionalidade do país, daquela pessoa que vem daquele país. Por exemplo, quem é do Chile, nós utilizamos o sufixo IAN, IAN em português, que em inglês fica AEN, IAN, IAN. Então, quem é do Brasil, Brasil, ele é Brazilian, Brazilian, brasileiro. Quem é da Argentina é Argentinian. Então o sufixo nian, que para poder dar a nacionalidade, não é o país é Brasil e a nacionalidade Brazilian. Quem é da Argentina é Argentinian. Quem é do Chile, Chilean. Quem é do Italy, Italian. Quem é da Alemanha, se pronuncia e se escreve Germany, e ele é German, German, German. Ele é utilizado o sufixo N. Então, quem é Germany, alemão, é German, ou seja, ele é alemão. Quem é da Alemanha é alemão. Quem é Germany, do country Germany, que é a Alemanha, é German, sufixo N. Quem é dos Estados Unidos é americano, americano. Quem é americano é American, American é para americano. Depois nós temos o país da Inglaterra, nós temos o país da Espanha, da Irlanda, da Polônia, da Turquia e da Escócia. Como que se pronuncia então estes países? England, Inglaterra. Spain, Espanha. Ireland, Irlanda. Poland, Polônia. Turkey, Turquia. Scotland, Escócia. E quem é de England, que é da Inglaterra, ele é English. Ele é English, ele é inglês. Quem é da Spain, ele é Spanish. Spanish. Quem é da Irlanda é Irish. Irish é da Ireland, é Irish. Quem é da Polônia, Polish. Aí nós utilizamos o sufixo ish. A, S, H e I. Ish. Então, quem é da Polônia é Polish. Quem é da Turquia, Turkey, ele é Turkish. Turkish é da Turquia. E quem é da Escócia, ele é Scotch. Scotch, ele é da Escócia, Scotland, e ele é Scotch, é escocês. Prosseguindo adiante, nós temos mais algumas nacionalidades que se usa o sufixo ESE. I, em inglês, S-I. Is. E também tem alguns outros países que não tem uma regra de do país para a nacionalidade, acrescento de uma regra geral para acrescentar a nacionalidade, mas nós temos mais aqui o país do Japão, China e Vietnã, que a gente utiliza no final is. Então, por exemplo, nós temos o Japão. Quem é Japan, ele é Japanese. Japanese. Japan, Japanese. Japão, japonês. Quem é da China é Chinese. China e Chinese. Ele é o chinês. O chinês que vem da China. Não pode vir do Vietnã, porque ele é chinês. Então, Vietnam,
ele é o vietnamese. Vietnamese. Então, quem vem do Vietnã, vietnamese, é utilizado o sufixo "is" no final. Então, Japan, Japanese, China, Chinese, Vietnam, Vietnam, Vietnamese. Então, esse é um sufixo "is" para o final. Vocês têm a lição na mão aí, pode acompanhar. E alguns erros de pronúncia depois a gente vai estar tratando aí as pronúncias mais para frente. Até eu estou fazendo a fixação para poder gravar e fixar como que se pronuncia cada palavra. São muitas palavras. Eu estou imerso agora há 50 dias, mas eu fiquei distante muitos anos do inglês. Então, às vezes ainda tem alguma pronúncia minha que não fixou, ainda não pega. Mas depois, com o decorrer deste curso, por isso o motivo do curso, vai fixar bem toda a minha pronúncia. E aí eu vou pegando palavra por palavra para poder fixar e gravar aí as pronúncias das palavras. Quem é French, quem é francês, é da France, ele é French. Quem é da Switzerlândia, que é Suíça, né? Ele é Swiss. Switzerland, Swiss. Quem é da Holanda, Holland, ele é Dutch. O holandês é Dutch. E o país, o country, se pronuncia Holland. E a nationality, se pronuncia Dutch. França, French. E a nacionalidade, French. France, French. Switzerland, Suíça, Swiss. A nacionalidade. Holland, Holanda, Dutch. Nacionalidade. E agora nós vamos tratar o verbo to be na forma afirmativa, na forma negativa. Deixa eu ver mais o que nós temos aqui. Afirmativa, negativa e a forma interrogativa do verbo to be. Então vamos lembrar aí lá a primeira aula que nós falamos um pouco do verbo to be. E vamos fazer aí, você tem um mapinha na mão. Eu coloquei aí I, you, he, she, it, we, you, they. Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então, esse é o verbo to be na forma afirmativa. E aí nós temos ele na forma negativa, você só vai aumentar o not. Então, você tendo ele na forma positiva, você acrescentando o not, você vai ter a forma negativa. Então, I am, forma positiva. I am not, a forma negativa. Depois nós temos na forma positiva, you are, e a forma negativa, acrescentando o not, fazendo a contração, you aren't. O he is fica he isn't. She is, she isn't. It is, it isn't. We are, we aren't. You are, you aren't. They are, they aren't. Então, essa forma positiva e negativa do verbo to be. Nós vamos falar aqui algumas frases para poder fixar um pouco a questão do verbo to be e tal, e tratando até mesmo das nacionalidades, countries e nationalities. I am not Brazilian. I am not Brazilian. Usando o verbo to be para falar eu não sou brasileiro. I am not English. Não, I am not Brazilian. I'm English. Ou seja, eu não sou brasileiro, eu sou inglês. Are you Canadian? Você é canadense? Então, a forma negativa, afirmativa e interrogativa. I'm not Brazilian. Eu não sou brasileiro. I'm English. A forma afirmativa. Eu sou inglês. I'm ou I am English. E a forma interrogativa. Are you Canadian? Uma curiosidade aqui. Quando você faz uma pergunta em inglês, você utiliza a inversão do verbo to be. Ou seja, I am é eu sou. E quando você vai fazer uma pergunta, você utiliza o verbo to be e inverte. Por exemplo, você quer perguntar, você é? Que seria, você é. You are. Agora,
isso você pode fazer uma afirmação. You are Canadian. Na pergunta você inverte. Em vez de you are, você põe are you. Are you Canadian? Então é uma pergunta. Então utiliza-se esta inversão do verbo to be para fazer a pergunta. Então quando que eu sei que a pessoa está fazendo uma pergunta? Quando ela inverteu o verbo to be, ou quando ela usou algum sufixo de preposição para poder fazer o verbos auxiliares, verbo do e etc e tal, que é utilizado para poder fazer as perguntas. Então, a pergunta exatamente é feita dessa seguinte forma: Are you Canadian? Você é canadense? O verbo to be invertido. Na forma também aqui nós temos a forma negativa do she e do i. Is e o she. Então, como que fica aí a forma negativa, afirmativa e interrogativa para she? She é ela. Então, na forma negativa, she isn't American. Ou ela é americana ou ela não é americana, forma negativa. She isn't American. Eu estou fazendo uma pergunta. She's French. Ela é francesa. Então eu estou afirmando. She's French. She's French. Ela é francesa. She isn't American. Ela não é americana. She's French. Ela é francesa. Is she from Paris? Ela é de Paris? Uma interrogação. Então, são aí algumas formas aí do she. Agora nós vamos usar ali we, nós em inglês. E também o they. We aren't Spanish. Nós não somos espanhóis. We aren't Spanish, na forma negativa. We're Italian. We're Italian. Nós somos italiano. E a forma interrogativa. Are they Japanese? Eles são japonês? Então, a forma interrogativa. Na forma negativa, we aren't Spanish. Eles não são espanhóis. Uma forma negativa. We're Italian. Ou seja, eles são italianos. Are they Japanese? Eles são japonês? Uma interrogativa. Depois, continuando, nós temos aí uma empresa, uma companhia, e a pergunta sobre essa companhia é o seguinte: Where is BMW from? Da onde é a BMW? Where is BMW from? BMW from. Da onde é a BMW? Where is it from? Is it a German company? Ela é uma empresa, uma companhia alemã. Yes, it is. A pergunta: Is it a German company? Ou seja, ela é uma companhia alemã? Yes, it is. It's a German. Sim, ela é uma companhia alemã. Uma outra pergunta aqui, você vê a pronúncia, como que é a questão da fixação da pergunta. Você vê quando eu estou falando a primeira vez a pergunta em si, a pronúncia não sai, porque não tem ainda uma fixação do meu idioma. Então ela sai razoável. Você pode ver aqui, não tem nada de português, é tudo, pode dar uma olhada aqui, ó, tá tudo em inglês. Então não tem nada em português. Eu estou fazendo toda a inscrição da lição em inglês para poder fixar. Então quando eu falo a primeira vez, às vezes não sai legal a pronúncia, eu até erro a pronúncia, mas depois na segunda vez já vem a lembrança da pronúncia e eu falo. Agora a próxima aqui é Where's David Gilmour from? Da onde é David Gilmour? Isso é um americano. Eu peguei o nome lá na lição, mas para poder falar o nome e tal, as palavras em si. Is he American? Where is David Gilmour from? Da onde é o David Gilmour? Is he American? Ele é americano? No, he isn't.
No, he isn't. Ele não é americano. He is English. He is from Cambridge. Ou seja, não, ele não é americano. Ele é inglês. Então, where is it David Gilmour from? Da onde é David Gilmour? Is he American? Ele é americano? No, he isn't. Não, ele não é. He is in English. Ele é inglês? He is English. Ele é inglês. He is from Cambridge. Ele é de Cambridge, da Inglaterra. Agora outra pergunta que nós temos aqui é: where are samba and bossa nova from? Da onde que é o samba e a bossa nova? Are they Caribbean music? No, they aren't. They are Brazilian music. Ou seja, eu estou perguntando aqui, a pergunta que fala está dizendo o seguinte: da onde é o samba e a bossa nova? É do Caribe essa música? Ou aí a resposta é não, ela não é do Caribe. No, they aren't. Ela não é do Caribe. They are Brazilian music, ou seja, ela é uma música brasileira. Então a pergunta: where are samba and bossa nova from? Are they Caribbean music? No, they aren't. Não, ela não é do Caribe. Are they Caribbean music? No, they aren't. Ela não é do Caribe. They are Brazilian music, ou seja, ela é uma música brasileira. Agora nós vamos tratar um pouco de possessivos, possessive adjectives, possessivos adjetivos. E o possessivo, adjetivo possessivo em português e possessive adjectives em inglês, eles significam adjetivos de posse. Então, você tem a mão aí, I, you, he, she, it, we, you, they. Como fica o verbo to be usando os possessivos adjetivos? I fica my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, were, you, your, e they fica their. Então, como que se pronuncia os possessivos adjetivos? Possessive adjectives. Vamos fazer aí algumas frases onde nós vamos estar utilizando esses possessive adjectives. Por exemplo, como que se pronuncia meu carro é preto? Eu vou colocar assim, I am, eu, carro preto, eu não posso, eu tenho que usar aí no lugar do, ó, o eu fica meu, a possessão do adjetivo fica meu, em vez de eu, fica meu, o que é meu, do eu é meu, então ele fica my car is black. Nós vamos falar aqui algumas frases para você ver como que se utiliza esses possessivos adjetivos de posse. Porque você tem que dizer, por exemplo, muitas das vezes eu tenho um carro e este carro é meu. Então você vai usar o verbo to be. Mas a hora que você for falar que o carro é meu, você não pode dizer eu. Você vai utilizar o possessivo adjetivo, que é o meu carro. Então, você vai utilizar da seguinte forma. Nós vamos falar aqui, eu tenho aqui mais ou menos 7 frases, usando possessivos aí, my, your, his, her, its, our, your e their, que fica o verbo to be, utilizando ele como possessivo adjetivo. Então, my car is black. Your friend is very nice. His name is Edward. Her boyfriend is Italian. Its productions are imported. Our teacher is Paulista. Your eyes are very beautiful. Their country is in Europe. Então, meu carro é preto, seu amigo é muito bom, é muito legal. O nome dele é Eduardo, português. Ela tem um namorado italiano.
Esses produtos são importados e nosso professor é paulista. Seus olhos são muito bonitos, very beautiful. Aquele país é na Europa. Então, my car is black. A primeira frase. Your friend is very nice. His name is Edward. Her boyfriend is Italian. Its productions are imported. Our teacher is Paulista. Your eyes are very beautiful. Their country is in Europa. Então, aí algumas frases utilizando os adjetivos possessivos. Então você já sabe que quais são os adjetivos possessivos. My, your, his para ele, her para ela, its para nós, our para eles ou vocês, your e para eles, their, no possessivo do adjetivo. E agora nós vamos tratar aqui um pouco do alfabeto em inglês. Vamos falar como que se pronuncia o alfabeto em inglês. O A, E, I, O, U em português. Como que se pronuncia em inglês? Ou as vogais. Em inglês, como que fica? Em português fica A, E, I, O, U. Você vê que tem uma similaridade entre o vocabulário português e o vocabulário, o abecedário inglês. Tem uma similaridade, quase que pouca diferença mais no quesito pronúncia, mas a escrita é quase que a mesma. Então, the alphabet, o alfabeto. As vogais de inglês, A, E, I, O, U, em português, ficam em inglês. A fica A. O A em inglês se pronuncia A. Se escreve A, mas não se fala A, se pronuncia A. O E se escreve E em inglês, mas não se pronuncia E, se pronuncia I. O I em inglês se escreve I, mas não se pronuncia I, se pronuncia I. E o O se escreve O em inglês, mas não se pronuncia O, se pronuncia OU. E o U se escreve U, mas se pronuncia U. U. Então eu tenho A, I, O, U. De novo, A, I, O, U em inglês. A, I, O, U. Então tá aí as vogais. Agora nós vamos tratar propriamente o vocabulário inglês completo, de A a Z. A se pronuncia A. B se pronuncia B. C se pronuncia C. D, D. O E, I. O F, F. O G, J. O H, H. O I, o J, J. O K, K. O L, L. O M, M. O N, N. O O. E o P, P. O Q fica Q. O R, R. O S, S. S. O T fica T. O U, U. U é o U. O V, V. O W, W. W. O X, X. O Y fica Y. Y de mineiro. Y se pronuncia em inglês Y. E o Z fica Z ou em britânico Z. Então, novamente, para a gente frisar aí o vocabulário, o alfabeto inglês: A, B, C, D, E, F, J, H, I, J,
K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ou Z em britânico. Agora existe aí, eu coloquei uma tabelinha para vocês que existe palavras que são similares. Então fiz aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas para vocês de palavras que são semelhante a pronúncia delas. Então tem aí o A, o H, o J e o K. É o A, H, J e K. Se pronuncia tudo semelhante. Então o A é A, o H é H, o J é J e o K é K. Então A, H, J e K. Aí na coluna do E, B, C, D, G, P, T, V e Z. Como que se pronuncia? A, B, C, D, J, P, T, V e Z. Então a similaridade no I, tudo I. E no A, tudo A, J, H, J, K. A, B, C, D, J, P, T, V e Z. Depois nós temos aí a terceira coluna, tem o I e o Y. Então tem alguma similaridade na pronúncia. O I se pronuncia I e o Y se pronuncia Y. Depois nós temos a terceira, quarta e quinta coluna. A quarta foi mais de terceira, agora a quarta, quinta e a sexta coluna. Na terceira coluna nós temos o e o R. Terceira vai ser não. Quarta coluna. Quarta coluna nós temos o R. O e o R. Na quinta coluna o U, K e o W. Na sexta coluna nós temos o F, o L, o M, o N, o S e o X. Então vamos lá. O e o R se pronuncia O, e o R, R. O U se pronuncia you, como you de você no inglês. O you. E o Q se pronuncia Q. E o W, W. O F é F. O L é L. O M é M. E o N é N. O S é S. E o X é X. Então tá aí para vocês algumas coisas interessantes. Por que tem que estudar o alfabeto inglês? Porque muitas coisas, não são poucas, você vai ter que pronunciar letra por letra para o americano quando você chegar nos Estados Unidos, porque, por exemplo, ele não vai entender o seu nome. Ele vai perguntar para você, what's your name? E você vai dizer assim, my name is Carlos. E ele vai falar Carlos, Charles, ele não vai saber falar. Ou talvez não vai saber pronunciar. Então ele vai querer que você soletra o nome para ele poder escrever em inglês, entender ou tentar escrever em português para poder pronunciar. Então você vai ter que soletrar. Então você vai ter que saber obrigatoriamente como que se pronuncia o alfabeto inglês em muitas coisas da vida do cotidiano. Então eu fiz aqui algumas colocações interessantes. Como que se pergunta para soletrar alguma coisa? How do you spell your name? Ou seja, por favor, você pode soletrar o seu nome? How do you spell your name? Você pode, por favor, soletrar o seu nome? How do you spell your last name? Você pode soletrar o seu último nome? How do you spell your surname? O seu sobrenome? How do you spell your name, your family name? Ou seja, você pode soletrar o nome de um familiar da sua família? Então, você vai responder da seguinte forma quando se perguntar. How do you spell that? Como que se pronuncia isto? How do you spell it? Como que se pronuncia isto ou como se pronuncia isso?
E aí você vai responder como que se pronuncia, entendeu? Mas a pergunta vai ser esta: How do you spell your name? Você pode, por favor, me pronunciar o seu nome? Então aí você responde para a pessoa, né? Soletrando nome por nome, né? Do que a pessoa te perguntou, o nome da família, o sobrenome, o nome do seu país, etc e tal. Então é isso aí, pessoal. Vamos estar fechando esta aula. Depois eu vou ter mais umas 2 ou 3 gravações desta mesma aula, mas é aí o básico, o esqueleto da estrutura, né? Da base deste idioma, o inglês, que nós estamos aí fazendo aí, o básico inglês, para poder dar uma boa fixação para nós. Então, ok, fiquem todos com Deus. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye people. Tchau, tchau.